Bom dia. Começamos por aqui mais uma edição do nosso programa Palavra do Presidente ao vivo. Estamos em Florianópolis, na sede central do Poder Judiciário Catarinense. Falamos para a intranet, para 111 comarcas em todo o estado, mas também falamos no canal do YouTube do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, o que nos permite que qualquer pessoa pode nos ver, assistir e participar, inclusive. Como sempre acontece por aqui, você pode usar o nosso telefone do WhatsApp. Daqui a pouco nós vamos começar a divulgar o telefone, está aí para você. Este é o telefone do WhatsApp que você pode participar do nosso programa. O assunto de hoje? Bem, o assunto de hoje é o Inova Gov SC, a nova rede de inovação do setor público catarinense, que será lançada no próximo dia 15 de julho, com a presença e a participação dos chefes dos três poderes, do Legislativo, do Judiciário e do Executivo. E além com as presenças do Ministério Público do Estado e o Tribunal de Contas do Estado. Este é a nova rede que será lançada, portanto, este é o nosso assunto de hoje, o programa inteiro a esse respeito, juntando os três poderes. Você vai ver isso entre os nossos convidados, nós vamos ter representantes de todos eles, e você pode fazer perguntas a este respeito para saber mais sobre o assunto. Como sempre por aqui, a gente agradece aos nossos colegas servidores da Diretoria de Infraestrutura do TJ e também aos profissionais da Quality, que todos trabalham para que a gente possa apresentar um bom programa para você aqui. Bem, vamos apresentar então os nossos convidados de hoje. Nós estamos aqui e de forma presencial está conosco aqui o Marcos Leon Bianchi. Ele é assessor da presidência e é coordenador do Judilab. É uma dessas partes do assunto que nós vamos falar hoje, envolvendo todos os poderes. Aqui no nosso vídeo, também em videoconferência, como a gente já está acostumado, né? Nós estamos com os 4 convidados por aqui com a gente. O promotor de justiça, Guilherme Zatar, coordenador do Núcleo de Inovação, do Centro de Apoio Operacional Técnico do Ministério Público do Estado, está com a gente aqui. O Jairo Wezin, assessor de Governança Estratégica de Tecnologia da Informação e Comunicação e coordenador do projeto Inova TCE, do Tribunal de Contas do Estado. Também conosco a gerente de inovação em governo, a Luana Baiersdorf, vamos dizer bem, né? Baiersdorf, ela é coordenadora do Laboratório de Inovação do Governo do Estado, conosco aqui, e finalmente um representante da nossa Assembleia Legislativa, o analista legislativo Márcio Welter, representante do Laboratório de Inovação da Assembleia Legislativa. Todos eles daqui do monitor, também aqui o Marcos com a gente. São os nossos convidados de hoje para que você possa fazer as perguntas ao longo das explanações que nós vamos ter aqui no segundo e terceiro bloco. Nós vamos encerrar o programa lá no quarto bloco com a sua participação neste programa especial sobre esta questão importantíssima, que é o Inova Gov SC, a junção de todos os poderes, trazendo bons serviços, boa tecnologia. Vocês vão saber exatamente o que é este programa, este projeto. Bem, como sempre acontece por aqui, nós vamos abrir o nosso programa com a mensagem editorial do presidente do Poder Judiciário Catarinense, o desembargador Ricardo Resler, já está conosco aqui. Desembargador, mais uma vez, é um prazer tê-lo conosco. Bom dia. Muito bom dia, Marcelo. Muito bom dia, Marcos Leon Bianchi, assessor especial da presidência. Quero saudar a todos os participantes desta importante reunião, desse importante programa que vai ser um centro de informação a você. Quero saudar o doutor Guilherme, do Ministério Público de Santa Catarina, do Jairo, do TCE. Muito bom dia, obrigado pela presença. Márcio, da Alesc, e a Luana, do Governo do Estado também. Quero me dirigir a você, servidor, a você, magistrado catarinense, a você, cidadã e cidadão catarinense. No âmbito do Poder Judiciário, como todos sabem, estamos trabalhando ainda numa forma remota e também de teletrabalho, mas com um retorno gradual determinado no último dia 1º de julho.
estamos trabalhando com muito cuidado, muita segurança para o servidor, para o magistrado, para o judicionado. E dentro dessa perspectiva, estamos retornando gradualmente com a atividade presencial. Por óbvio, isso está sendo feito, volto a repetir, com muito cuidado. É importante que você se vacine, você servidor, você magistrado, não vacile, vacine. Essa é o grande mote do momento aqui no Judiciário. É necessário que você se vacine para um retorno presencial gradual, mas sempre, né, tomando por base, a administração toma por base o cuidado com a segurança, com a saúde e o bem-estar de você, servidor e magistrado. E assim nós vamos caminhando, né, dentro desse biênio excepcional que nós estamos vivendo no mundo todo. E hoje o programa é sobre inovação, né? Como todos sabem, dentro das diretrizes desta administração do Poder Judiciário, nós estamos trabalhando com informação, integração e inovação. Esses são os 3 eixos da direção, do corpo diretivo e da administração do Poder Judiciário catarinense. Então, essa diretriz da inovação será tratada hoje, né? Como todos sabem, inovar dentro do serviço público, do serviço regrado, né, que é o serviço público, é sempre muito difícil, é sempre um grande desafio. O Poder Judiciário catarinense, como o Poder da República, também presta um serviço público. É um serviço público. É importante que se diga isso. E dentro desse conceito, trabalhar em conjunto a inovação é um grande desafio. E pergunto como trilhar esse caminho. Muitos perguntam como vamos trilhar esse caminho. Então, é o que vamos explorar exatamente nesse programa. Unir, né, as forças, unir a tecnologia de informação, uma informação mais qualificada entre os poderes do Estado, entre as instituições, né, que estão atreladas ao Estado, para melhorar o serviço público, para melhorar a informação e lá na ponta, em última análise, para melhorar a condição do cidadão catarinense. Então é isso que nós vamos verificar no programa de hoje. Muito bom dia, um excelente programa a todos vocês. Obrigado. Tá certo. Obrigado, presidente. Está aí, então, a mensagem inicial do presidente do Judiciário catarinense, o desembargador Ricardo Resler, que sempre nos dá aqui o início do nosso programa. Inova GovSC. Vamos saber mais, então, o que é isto. A inovação começa já pelos atores, né? São os 3 poderes. Nós vamos falar muito hoje sobre isto. Os nossos convidados aqui estão ilustrando este mapa do Judiciário, do Legislativo e do Executivo. Nós vamos já fazer o nosso primeiro intervalo. Você pode fazer perguntas, se você já tem aí a sua pergunta, a sua indagação, a sua participação, você já pode fazer isto. O nosso telefone é este que está sendo divulgado já na nossa tela. Você liga para cá, é o WhatsApp, e a gente traz a sua pergunta para o programa lá no final, para os nossos convidados responderem a sua indagação e a sua participação. Vamos para o intervalo, já na volta, as explanações aqui do Marcos e também dos nossos convidados em videoconferência. Já voltamos.
Já estamos de volta. Este é o Palavra do Presidente, ao vivo. Estamos aqui na sede do Poder Central do Judiciário, falando para 111 comarcas, né, na intranet e também para a internet no canal do YouTube do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. O nosso assunto de hoje é muito interessante, ele reúne 3 poderes. Nós estamos falando do InovaGov-SC. É uma nova rede de inovação do setor público catarinense, envolvendo os poderes executivo, legislativo e judiciário. Ele será lançado agora no próximo dia 15, com a presença, né, dos 3 chefes de poder, mais o Ministério Público e também o Tribunal de Contas, que também estão envolvidos nesta grande tarefa. E a grande inovação é isto, né? A começar por isto, a unidade de todos os poderes neste assunto de prestação de serviços, mais um, né? E embalado nesta pandemia, né? Que está nos ensinando muito no que se refere à tecnologia e inovação. Bem, os nossos convidados, o Dr. Marcos, assessor da presidência, está aqui com a gente no presencial e ali no vídeo, em videochamada, também os demais convidados de hoje. Vamos então dar a sequência aos primeiros palestrantes, as explanações iniciais. Eu gostaria que o Marcos Leão Bianchi, coordenador do nosso Judilab aqui, pudesse iniciar este papo, já que para a gente já liberar as explanações, então descer nos assuntos com o Guilherme, o Jairo, a Luana, o Márcio, enfim. Marcos, bom dia. Bom dia, Marcelo. Obrigado. Bom dia, Jairo, Guilherme, Luana, Márcio, os colegas magistrados, servidores que estão acompanhando o programa. Marcelo, como o presidente colocou no início, na abertura do programa, nós estamos conversando, estamos tratando de inovação há bastante tempo. Já tratamos uma infinidade de vezes aqui no programa mesmo, falando do Judilab, de outras iniciativas de inovação dentro do Poder Judiciário, projetos e programas que nós estamos tentando implementar, um pouco da ousadia que nós temos tido de implementar experiências novas. O programa hoje, por outro lado, ele trata de uma matéria que transcende os nossos muros do judiciário. Vai além do nosso trabalho, das nossas iniciativas inovadoras dentro do Poder Judiciário. Veja, nós estamos falando de uma representação ampla dos poderes do Estado, com representantes do Governo do Estado, da Assembleia, dos órgãos de controle, do Ministério Público e do Tribunal de Contas, e do Judiciário, naturalmente. Mas então nós temos assim uma congregação de forças, de valores, de representatividade muito grande, é uma iniciativa diferente e acho até para nós aqui, para o programa do Palavra do Presidente, é um formato inédito, né? Dentro dessa perspectiva, eu acho até que vale a pena nós começarmos ambientando como isso surgiu, qual o caminho que se chegou até aqui. Porque, apesar de nós, dentro do Poder Judiciário, estarmos trabalhando com inovação desde o início da gestão, estarmos focados nisso, todo o panorama da rede InovaGov-SC não surgiu no Poder Judiciário. Então, nós fomos de forma muito grata, convidados a participar e a nos engajarmos nisso, mas isso veio de fora. Então, acho que vale a pena trazer os envolvidos com esse início para dar um panorama de como isso surgiu, como chegamos até aqui. E talvez acho que vai ficar mais claro para a gente compreender, claro, afinal de contas, do que nós estamos tratando e do que se trata tudo isso. Acho que é um bom começo. Claro. O Marcos vai voltar a falar mais especificamente sobre esse laboratório, esse Judilab, do qual ele é coordenador, mas vamos às explanações mesmo, hein? Vamos nos assuntos, cada um dentro da sua tarefa, né? Dentro deste desafio que é este programa que está sendo lançado. Vamos trazer o Jairo Wesen. Ele é assessor de governança estratégica de tecnologia da informação e comunicação e é também o coordenador do projeto Inova TCE, que é o nosso Tribunal de Contas do Estado aqui.
Vamos então já colocar o Jairo aqui no ar, que está na nossa videoconferência aqui. Bom dia, Jairo, prazer tê-lo conosco. Bom dia Marcelo, bom dia a todos. Cumprimento e agradeço o presidente do Tribunal de Justiça, o excelentíssimo desembargador Ricardo Resler, né, pela oportunidade de falar sobre inovação e serviço público e divulgar a rede InovaGov, que será criada dia 15 de julho de 2021. Bom dia, Marcelo, bom dia, Guilherme, Luana, Márcio, Marcos e a todos que assistem pela internet, pelo canal do YouTube do Tribunal de Justiça. Antes de falar do nosso projeto InovaTCE, que se encontra em andamento no Tribunal de Contas de Santa Catarina, como o Marcos falou, vou falar sobre fazer um resgate histórico da criação da rede InovaGov SC. Lembro que em 2019, quando iniciou a gestão do presidente do Tribunal de Contas de Santa Catarina, o conselheiro doutor Dircélio Moraes de Ferreira Júnior e o procurador-geral de Justiça, doutor Fernando da Silva Comim, ocorreu uma aproximação desses órgãos de controle. Nessa aproximação, né, ocorreram várias tratativas sobre projetos comuns dessas casas. E um desses assuntos foi a questão de inovação, da modernização da gestão pública, visando a boa governança pública. A partir daí, várias tratativas, né, entre esses órgãos foram realizadas e constatou-se que, grande surpresa, né, Guilherme, que muitas das ações que estavam sendo realizadas nesses órgãos guardavam bastante semelhança, né? E um encontro realizado até resgatei ontem, né? Em dezembro aliás, em janeiro de 2020, o presidente do Tribunal de Contas e o procurador de Justiça, né? Uma reunião realizada aqui no Tribunal de Contas, foi selada essa intenção das duas instituições de formalizar a criação de um grupo de trabalho para desenvolver ações conjuntas, iniciativas relacionadas à inovação. Essa parceria se mostrou muito valorosa para essas instituições, que passaram a buscar ainda mais mecanismos que potencializassem a eficiência das ações de controle. Ou seja, trata-se de um novo momento da administração pública, Marcelo, pois toda a nossa percepção é que a iniciativa privada já se beneficiava da inovação e o serviço público não. Segundo o presidente Dircélio, a tecnologia tem avançado mais rapidamente que a legislação. E, sendo assim, esse grupo de trabalho, formado inicialmente pelo Tribunal de Contas e o Ministério Público, era fundamental para até, quem sabe, elaborar um marco legal para dar segurança jurídica. Isso é um desafio muito grande, pois envolve vários aspectos culturais e administrativos. Para compor esse grupo de trabalho, verificou que seria importante também envolver os representantes dos outros poderes, bem como os ecossistemas de inovação de Santa Catarina, que tem os melhores ecossistemas do país e até do mundo, tá? E faz necessária essa aproximação. O entendimento do presidente Dircélio, ele falou algumas vezes, é que estávamos de costas para os ecossistemas de inovação e de tecnologia. E como órgãos de controle, deveriam ter uma ação mais propositiva, incentivando e cobrando dos gestores públicos iniciativas inovadoras, né? No dia 5 de março de 2020, foi realizada a primeira revisão desse grupo de trabalho na sede do Tribunal de Contas, onde a gente teve a participação, além dos integrantes desse movimento de inovação dentro do Tribunal de Contas, com representantes do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa, da UDESC, da UFSC, da Associação Catarinense de Tecnologia, do Espaço de Aprendizado do IGOV e representante da OAB. A partir daí, a partir dessa data, teve inúmeras reuniões que o fruto de tudo isso é a criação dessa rede InovaGov, né? Na verdade, é o início de uma nova jornada. Estamos praticamente na formalização. Com relação aqui ao projeto InovaTCE no Tribunal de Contas, ele surgiu como um projeto para inovar ações, costumes, processos, metodologias, ideias. O objetivo é visar melhorar ainda mais o ambiente de trabalho, tá? E o desempenho e com isso ampliar a percepção da sociedade sobre o valor que o tribunal tem para ela. Se tinha muito latente, assim, presente, a questão de ter
implementar a cultura de inovação dentro do tribunal. Então, a gente elaborou 10 ações baseadas em 3 eixos norteadores, que são pessoas, processos e tecnologia, e começamos a desenvolver esse projeto. Fizemos várias ações de sensibilização, para criar a cultura de inovação dentro do tribunal, e foi realizada também a política de inovação dentro do Tribunal de Contas, criado o Laboratório de Inovação do Controle Externo, o nosso LINCE, né, que será lançado em breve, e é um dos primeiros passos. Estamos aí planejando inúmeras ações. O projeto InovaTC é um projeto que é colaborativo, no tribunal, ele é transversal, uma estrutura que é matricial, e está dando seus primeiros passos, né? Bom, Marcelo, isso eu não vou me alongar mais, mas se tiver mais à frente a oportunidade, eu falo mais um pouquinho desse grande projeto do Tribunal de Contas, que é o InovaTC. Muito obrigado. Ok. Obrigado, Jairo. E terá sim, o Jairo falou de nova oportunidade para falar. Eu quero lembrar que o nosso programa aqui, ele tem esta informalidade. Os nossos explanadores aqui, os nossos convidados, falam dos seus assuntos, mas o microfone está aberto para todos os convidados, né? Então, a gente sempre tem a oportunidade de acrescentar mais alguma coisa, inclusive no bloco que nós vamos juntar aqui as perguntas do WhatsApp. Eu já chamo a atenção para isso, você que tem aí a sua pergunta, a sua indagação. A gente já tem aqui algumas perguntas, inclusive, que já nos chegou durante a semana. Eu quero lembrar que, como eu sempre digo aqui, o programa, quando é decidida a sua pauta, a gente divulga a pauta do programa, o assunto que será levado ao ar aqui. Isto acontece ali por terça-feira. E já a partir da sua divulgação, a gente divulga até o telefone do WhatsApp, para que as perguntas comecem a chegar. Então, a gente já começa o programa com boas perguntas que nos chegam através desta divulgação. E também ao longo do programa, né? Que você pode fazer também, está aí o telefone divulgado, você pode ligar para cá e fazer essas perguntas. E ao longo das perguntas, os nossos convidados podem tecer os comentários e trazer dados que eles possam eventualmente ter trazido aqui, né, à baila, na sua intervenção. Então, fica aqui a palavra aberta. Esse é o nosso jeito de fazer o programa também, de uma forma muito livre, né, para todos os convidados e para você também que está aí nos assistindo. Bem, depois do Jairo, vamos trazer o Zatar, ele é promotor de justiça, o Guilherme Zatar, coordenador do Núcleo de Inovação do Centro de Apoio Operacional Técnico do Ministério Público de Santa Catarina. O Zatar pode nos trazer também a sua visão desta nova ideia. Guilherme, bom dia, prazer tê-lo conosco. Bom dia, o prazer é todo nosso, do Ministério Público, e é uma honra representar o Ministério Público. Gostaria de iniciar também agradecendo ao presidente, o desembargador Ricardo Rester, pelo convite de participar no Palavra do Presidente, e cumprimentar os magistrados, os servidores do Tribunal de Justiça que nos acompanham, além do cidadão e da cidadã catarinense que nos acompanham no YouTube, e dizer, Marcelo e Marcos, que são nossos anfitriões, que para mim é uma satisfação dupla, né? Uma de estar representando o Ministério Público e outra de voltar, ainda que virtualmente, a essa casa onde eu trabalhava antes de ser promotor de justiça, né? Como assessor do desembargador Pedro, a quem faço uma especial homenagem, porque é ele e a equipe trago com muito carinho, e tenho só lembranças muito boas de olhar esse cenário que está ao fundo de vocês, Marcelo e Marcos. Então, para mim, é uma satisfação dupla estar aqui hoje, né? Eu acho que esse é um pré-evento bastante importante, em que a gente pode explicar um pouco sobre essa construção. O Jairo já fez um resgate histórico bastante importante, e o que ele trouxe é muito verdadeiro, no sentido de todas as vezes que nós nos aproximamos das outras instituições, tal como aconteceu com o Ministério Público e o Tribunal de Contas, nós verificamos que os interesses são comuns, os objetivos são os mesmos, e que é possível, sim, gastar menos energia se atuarmos de forma conjunta. Foi isso que motivou aquele primeiro encontro que o presidente Adir Célio e o procurador-geral Fernando Comim propuseram para nós, ainda entre Tribunal de Contas e Ministério Público,
e foi muito rápido verificar que acontecia o mesmo com as demais organizações, né? Nós, Ministério Público, nós temos uma jornada de inovação já de algum tempo, é uma instituição que, como o Procurador-Geral gosta de falar, se reconhece como inovadora, né? Isso desde o período pré-constituinte de 88. O Ministério Público de Santa Catarina foi um dos primeiros no Brasil que atuou na proteção dos direitos do consumidor, antes mesmo de essa atribuição estar prevista legalmente, e ao longo do tempo sempre tenta se reinventar para prestar melhor serviço para o cidadão catarinense. Exemplo disso é que agora, em 2021, nós completamos 10 anos da nossa gerência de ciência de dados, que mais recentemente recebeu essa incumbência, então, de trabalhar com dados e com inovação. E, a partir daí, a criação de projetos foi natural, e nas conversas com os poderes do Tribunal de Contas, nós verificamos que os projetos eram muito semelhantes, né? O Jairo falou que eles têm 10 iniciativas no Inova TCE, e eu ainda lembro dessa reunião que nós tivemos com eles. Para cada uma das iniciativas que eles tinham lá, nós tínhamos uma aqui com outro nome. E o mesmo se dá, né, nos contatos que nós temos com a Assembleia Legislativa e com o Governo do Estado, né? Unidos é um parceiro de muitas jornadas, a Luana e o Márcio que estão aqui conosco também. Aproveito para cumprimentá-los ainda que há destempo. E dizer, Marcelo, que sobretudo, né, fazendo um resgate para falar um pouco sobre a nossa jornada de inovação para esse evento e um pouco da importância do Inova Gov.sc, foi meio que natural a gente ter uma conclusão do Ministério Público que de tantos projetos de inovação, recentemente fizemos a nossa Catarina, que é a concierge dos nossos serviços do nosso site, fizemos sites para o cidadão catarinense acompanhar a vacinação e a própria Covid, mas apesar disso, apesar de termos, né, o lema da inovação desde o início da gestão do Dr. Fernando Comim, que tem na raiz do projeto dele, a inovação para transformar, quando a gente faz um resgate histórico das nossas iniciativas, a gente tem mais orgulho das iniciativas que são conjuntas, né? Isso é quase natural. Nós temos iniciativas, por exemplo, de acompanhamento dos planos de educação, do Plano Nacional de Educação, com o Tribunal de Contas. Nós temos uma iniciativa de acompanhamento da fila de espera do SUS, que foi feita em parceria com o Governo do Estado e com a Assembleia Legislativa. E, mais recentemente, junto com o Tribunal de Justiça e com o Governo do Estado, nós construímos uma sala de situação para que todo município catarinense possa acompanhar o enfrentamento da pandemia que afeta o mundo inteiro. Então, daí a importância da rede. É juntos que nós podemos trazer melhores entregas e conseguimos fazer o serviço público ter mais sentido para o cidadão catarinense. E agora, com a rede construída, a gente espera que essas iniciativas que já acontecem, aconteçam de forma mais frequente e ainda mais intensa no nosso dia a dia. Obrigado mais uma vez, Marcelo, e devolvo a palavra a vocês. Tá certo. Obrigado, Guilherme. Está aí. É uma bela ideia, hein? Esta ideia de reunir todos os poderes em prol de dar serviços ainda maiores para a sociedade é realmente importante. Nós estamos hoje aqui discutindo isso e sabendo como é que isso se dá, cada um trazendo informações da sua pasta, da sua área, né? Vamos então ouvir ainda aqui na videoconferência a Luana Baestorff. Ela é coordenadora do Laboratório de Inovação do Governo do Estado e pode nos falar também aqui. Luana, bom dia, prazer tê-la conosco. Bom dia, Marcelo, obrigada. Queria cumprimentar os meus colegas aqui do painel, o presidente do TJ, Ricardo Resler, o Marcos, que está aí contigo presencialmente, né? Para quem me conhece, eu não sou fã dessas formalidades, né? Então eu nunca sei quem cumprimentar e eu vou começar inovando já aqui no nosso discurso e sendo do meu jeito mesmo, como a gente atua no Unidos, né? Falar um pouco dessa rede que iniciou lá no Tribunal de Contas, mas que todos nós fazemos parte, e começar dizendo que inovação e tecnologia se faz com pessoas, né? E pessoas diferentes, pessoas de cada lugar, cada um com a sua particularidade, com a sua necessidade. E no fim a gente vê que as necessidades se combinam, que um pode ajudar o outro, né? Eu acho que esse é o fundamento da nossa rede, né? De a gente criar essa rede colaborativa de inovação.
Eu digo que inovação como principal estratégia é a conexão. Então, é isso que a gente está fazendo hoje aqui, né? Tribunal de Contas, Assembleia, Ministério Público e Tribunal de Justiça. Começar com essa conexão faz toda a diferença para a gente entender as necessidades e dividir os nossos problemas, né? Eu atuo à frente do NIDOS, que é o Laboratório de Inovação do Governo de Santa Catarina. O NIDOS, ele veio com uma ideia justamente de a gente começar a atuar para dentro do governo, né? O governo, como o Jairo bem colocou no início, já auxiliava muitas empresas, já incentivava muitas empresas, mas não fazia isso para dentro, porta dentro, que a gente fala, né, do governo. Então, estava na hora de a gente começar, nas nossas ações do dia a dia, ser um pouco mais inovadores. E eu costumo dizer que inovador não significa criar foguetes todos os dias, mas mudar certas ações diariamente. E é isso que o NIDOS vem fazendo. NIDOS, para quem não sabe, é ninho em latim, que significa que a gente começa pequeno, mas que tem tudo para voar alto. Então, as ideias sempre partem pequenas, mas tem tudo para que a gente alcance o nosso objetivo, né? E é essa a ideia dessa rede, desse programa. A gente começou não tão pequeno, né? Porque somos muitos, mas com uma ideia inicial, mas tem tudo para a gente, de fato, mudar não só a vida do cidadão, mas a maneira como a gente atua hoje no setor público. Uma das maneiras que a gente pode contribuir, né? O NIDOS está desde 2019, é novo também, né, no governo, é um dos pilares estratégicos do governo. E fazer inovação aberta, que é dividir o nosso problema com as empresas que a gente tem aqui no estado, com as empresas que a gente tem no país, né? E nada melhor que dividir o problema e trazer soluções inimagináveis, né? Então, às vezes a gente pensa, eu preciso de uma plataforma, eu preciso de um sistema. Às vezes a gente não precisa de nada disso, a gente só precisa conversar com o Ministério Público, que ele já tem uma sala de situação, e a gente resolve o problema do Covid que a gente estava enfrentando, né, Guilherme? Foi muito isso, assim. No Covid a gente lançou um desafio, e aí o Guilherme, junto com o Rodrigo, atuaram em um mês a gente conseguiu solucionar uma coisa que talvez demorasse um ano. E é essa a diferença, essa agilidade que a gente vai ganhar atuando em conjunto, né? O NIDOS está dentro do maior ecossistema da América Latina de inovação, que é a CAT, e a gente tem ligação com mais de 200 startups, e é isso que a gente quer proporcionar para essa rede também. Esse nosso know-how, apesar de pequeno, mas que já diminui alguns erros lá na frente, né, de dividir com essa rede que a gente está criando e aprender com o Ministério Público, o Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça. Eu digo que a gente andar junto com vocês é um trabalho preditivo, né? Vocês são órgão de controle, vocês que ditam as leis, então nada melhor do que a gente andar junto com vocês e não ter que responder depois, fazer o certo desde o início. Então, acho que isso que é fundamental para a gente, essa divisão de conhecimento, esse grupo heterogêneo e a gente trabalhar de forma preditiva, que no setor público é ainda muito difícil isso acontecer, né? Passo a palavra para ti, Marcelo, acho que depois a gente pode falar, senão eu fico falando aqui o dia inteiro. Ok, tá bom, Luana, obrigado. A Luana falou da nossa formalidade. A nossa formalidade aqui é apenas ter blocos e intervalo, o resto é tudo informal aqui. Como eu disse, a gente tem a condição aqui de falarmos todos os convidados e, além deles, as próprias perguntas que estão nos chegando aí pelo WhatsApp. Vou mostrar mais uma vez o telefone. O telefone do WhatsApp é este aí que nós estamos mostrando. Ó. Você liga para cá, é um aplicativo de mensagem, o WhatsApp. Você liga para cá, faz a sua pergunta e a gente traz a sua pergunta para cá para ser respondida, debatida pelos nossos convidados. Bem, ainda está faltando o Márcio, né, falar. O próximo bloco vem vindo aí, o Marcos também vai falar mais um pouco sobre esse nosso assunto de hoje, que é o Inova Gov.sc, a nova rede de inovação do setor público catarinense. Ela será lançada no próximo dia 15 de julho e terá, é claro, a participação do Governo do Estado, da Assembleia Legislativa, do Judiciário, do Ministério Público, do próprio Executivo, como já falei, e também do Tribunal de Contas. São juntar os poderes para oferecer melhores e mais serviços à sociedade catarinense. É o nosso assunto de hoje, hein? Nós voltamos daqui a pouquinho.
Ok, já estamos de volta com este terceiro bloco. Nós estamos aqui com mais uma edição do nosso programa Palavra do Presidente ao vivo. Estamos em Florianópolis, na sede central do Poder Judiciário Catarinense. Estamos no Pleno, na sala de sessões Ministro Teori Zavascki. E hoje o nosso assunto é o Inova Gov SC. É uma nova rede de inovação do setor público catarinense que será lançado no próximo dia 15 de julho. É bom a gente trazer essa lembrança. Ele será lançado no próximo dia 15 de julho, com a presença dos 3 chefes de poder, do Executivo, Legislativo e Judiciário, também com a presença do Ministério Público e também do Tribunal de Contas do Estado. Hoje nós estamos aqui falando deste assunto, explicando como ele vai ser, como ele se desenvolverá, através dos nossos convidados, o Marcos Bianchi, assessor da presidência, coordenador do Judilab, está aqui, além também na videoconferência, ali no monitor, está o promotor de justiça, Guilherme Zatar, o Jairo Wezin, que é do Tribunal de Contas, a gerente de inovação do Governo do Estado, a Luana Baestorff, e também o analista Márcio Welter. Aliás, falta o Welter falar, né, nestas nossas explanações feitas aqui. Vamos então à tela do monitor. O Welter já está com a gente aqui. Ele é o representante do Laboratório de Inovação da Assembleia Legislativa e pode nos trazer boas informações também aqui na sua falação. Bom dia, Márcio. Prazer tê-lo conosco. Bom dia, Marcelo. Bom dia, os colegas, todos presentes, o Marcos, o Jairo, o Guilherme, a Luana. Em nome do deputado Mauro de Nadal, do chefe de gabinete, o Dr. André, o nosso diretor de tecnologia, Eduardo Andrada, a gente está muito feliz em participar desse momento, essa palavra do presidente para toda a Santa Catarina, os magistrados, nossos colegas servidores. Então, o nosso objetivo da participação aqui é realmente somar nessa rede de inovação, né? Somar os esforços do parlamento junto com os demais esforços dos demais poderes em prol do povo catarinense. A gente está tentando somar um pouco, trazer ou ponderar algumas iniciativas que a Assembleia já vem tomando na questão de inovação. O poder parlamentar, ele entende que inovação não é só tecnologia, né? A inovação está em atitudes. Esse é o diferencial de você realmente ser alguém inovador dentro tanto do serviço público quanto na própria sociedade em geral, no mercado. O objetivo maior da Assembleia Legislativa é representar o povo catarinense, né? Os parlamentares são eleitos para essa tarefa em representar, estar presente na vida do catarinense. Então, esse é o desafio em como inovar cada vez mais nessa tarefa, em melhor representar e estar mais presente no dia a dia do povo catarinense. E são muitos desafios, por óbvio, né? O momento que vivemos é um momento muito delicado, né? O nosso cidadão que estaria presente junto no nosso parlamento para acompanhar as sessões e tal, a gente tem agora essa limitação em função da pandemia, então trouxe muitas barreiras, como as audiências públicas também. Então, o parlamento precisou, de maneira imediata, estar em sintonia com esses novos desafios, né? E coletar ações que fossem imediatas. Para isso, nessa administração, já nas anteriores também, o deputado Mauro de Nadal está investindo todos os recursos possíveis e os esforços dos seus servidores na digitalização dos processos legislativos, digitalização dos serviços internos, para que o cidadão possa estar cada vez mais próximo e participando do processo legislativo, desde a criação de leis, quanto na discussão de qualquer assunto que passe pelo parlamento. E outras iniciativas também de inovação, né? A gente está com o desafio de sempre olhando para a questão da sustentabilidade, né? A Assembleia está com um desafio enorme, estamos trabalhando nisso de, por exemplo, num Palácio Barriga Verde, que é construído na década de 70, como unir a gestão de um patrimônio histórico, um símbolo catarinense, que é o Palácio Barriga Verde,
com a questão de energia renovável, reuso de água. Então, são alguns desafios que precisam ter, além de questões de engenharia, elas precisam ter uma conexão com as ações de outras entidades, né? Porque a gente está falando de patrimônio e símbolos do Estado. E também vem novidade por aí, né? A gente não quer avançar nas novidades que vão ser trazidas no dia 15, né? O deputado Mauro Nadal está trazendo alguns itens aí para a pauta, para o dia 15, então vai poder, a gente convida todos a participarem desse evento, né? Também transmitido pelos canais do YouTube de todos os órgãos públicos, né? Faremos uma rede de transmissão, então é muito importante a participação e o convite para que todos possam acompanhar, incentivar, porque a nossa ideia realmente no caso da Assembleia, além desse trabalho conjunto com os demais poderes, é estar recebendo e transformando cada vez mais o cidadão em protagonista nesse processo da democracia, né? Então é isso, Marcelo. Acho que depois a gente pode concluir com mais bate-papo aí. Ok. Obrigado, Márcio. O Márcio lembrou bem, no dia 15 de julho, no lançamento desta nova rede, o Inova Gov.sc, este evento será transmitido por todos que estão envolvidos, né? O Judiciário, Legislativo, Executivo, Ministério Público, Tribunal de Contas, todos, cada qual no seu canal de YouTube, né? Mas uma rede só, uma transmissão só. Então você que está aqui agora, por exemplo, nos acompanhando no canal do YouTube do Tribunal de Justiça, você também vai poder acompanhar no dia 15 de julho o lançamento deste programa. Nós estamos fazendo aqui uma avant-première, né? Um grande lançamento explicando como isto poderá ser bem funcional aos servidores de cada poder e também aos catarinenses, à sociedade catarinense em geral. Bem, falamos todos aqui, mas o Marcos ficou ainda com um gostinho de quero mais, né? O Marcos Bianchi é assessor da presidência, é coordenador do nosso Judilab aqui, do Poder Judiciário Catarinense, e pode nos falar um pouquinho mais sobre esta ideia que vem vindo aí, Marcos. Obrigado, Marcelo. Falar por último é uma covarde vantagem, né? Porque depois de ouvir todo mundo, a gente tem a oportunidade de repensar o que tinha se preparado para falar, para tocar a respeito. E, de fato, é o que acabou acontecendo. Tinha tomado nota de algumas coisas que eu gostaria de falar, mas me ocorre que todo mundo... O Jairo, o Guilherme, a Luana, o Márcio acabaram trazendo aspectos muito interessantes que eu gostaria de destacar e que são relevantes para a rede Nova Gov. Acho que talvez se mostrem como pilares da rede Nova Gov de todos os propósitos que nós temos. Cada um de nós laboratório de inovação, cada um de nós representantes de poder, mas representando os poderes e órgãos de controle. A Luana destacou uma situação muito interessante, que inovação não se faz com pessoas, se faz com ideias. Inovação se faz com debate de ideias, com aprimoramento de ideias. No Judilab, nossas reuniões semanais, nossos encontros semanais com o Kleber, o Ramon, o Cristiano, o Hernani, a Mônica, o Moro, volta e meia aparece lá também, mas a gente tem o hábito de dizer que ideia ruim é ideia não compartilhada. O momento de laboratório é o momento de ter ideias, colocá-las à prova, colocá-las em debate, trazer isso à tona para imaginar se isso é possível de ser levado adiante, ser tornado prático. A tecnologia é ferramenta. É óbvio que hoje em dia é muito difícil nós pensarmos em alguma inovação que não passe pela tecnologia, mas a inovação se faz com ideias, com pessoas. E parece muito modismo falar de inovação hoje em dia, todo mundo falando de inovação, todo mundo quer o seu laboratório de inovação, mas o Guilherme trouxe um aspecto muito interessante, tratando do Ministério Público como atuação inovadora
pré-Constituição, na defesa dos direitos do consumidor. Qual é a ideia que nós temos com isso? Qual é o gancho, qual é a lição que nós tiramos disso? Inovação, justamente por ser feito por pessoas e por ideias, é uma constante modificação, é uma provocação constante de estarmos pensando em como fazer melhor, o que nós vamos fazer diferente, como nós fazemos de uma forma diferente. Aí, de novo, a importância das pessoas, como a Luana destacou. E lá no início o Jairo trouxe a importância dos pontos de atuação no Tribunal de Contas do Estado de mudança de cultura, que é uma coisa que quando nós tratamos do lançamento do Judilab aqui, né, Marcelo, nós tratamos disso, da necessidade de se implementar uma cultura de inovação, encorajar as pessoas a pensarem diferente, a repensarem o trabalho do dia a dia. Essa implementação de uma cultura de inovação é importante para fomentar o debate de ideias, para fomentar esse constante aprimoramento de ideias e aí se alcançar a inovação. É assim que nós alcançamos inovação. De certa forma, então, o que acontece é que todos nós, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas, Governo do Estado, Assembleia Legislativa, todos nós estamos pensando em inovação, estamos trabalhando, cada um, dentro das suas áreas de atuação. Como o Jairo colocou, nós percebemos que na iniciativa privada isso já é uma constante. Nós, de certa forma, precisávamos correr atrás desse nivelamento. Então, internamente, cada um de nós foi buscando os seus caminhos, foi buscando as suas alternativas. Só que, obviamente, por uma questão constitucional, uma questão de estrutura de Estado, nós trabalhamos separadamente, com autonomia, com independência, com órgãos de controle, como a Luana colocou. Nós precisamos trabalhar separadamente. Então, do ponto de vista, se nós fôssemos fazer um paralelo corporativo, nós talvez tenhamos alcançado a metade do caminho, que são as iniciativas inovadoras dentro de cada setor. Mas como o presidente destacou no início, o doutor Ricardo Hesler destacou no início, nós prestamos serviços à população. Nós, Tribunal de Contas, nós, Governo do Estado, principalmente, nós, Assembleia Legislativa, nós, Ministério Público, nós, Poder Judiciário, nós prestamos serviços como Estado. O Estado é um só. Os serviços do Estado são um só para o cidadão. Quando nós conseguimos reunir esses esforços em conjunto, esses esforços de inovação em prol de busca por sinergias, por esforços comuns, por resultados comuns, nós conseguimos alcançar o que é o objetivo de todos nós, o cidadão. Então, nós conseguimos alcançar com mais eficiência, com mais eficácia e com mais eficiência o cidadão. Hoje, o Jairo, a Luana, o Marcelo, o Guilherme trouxeram alguns exemplos de como nós já vínhamos, de certa forma, fazendo isso pontualmente em alguns projetos. E agora nós temos a oportunidade de conseguir trabalhar isso de forma bastante coordenada. Aproveitar as sinergias, aproveitar as nossas experiências, criar entre nós essa cultura interrelacional, interinstitucional de inovação e de troca de experiências. Esse é o caminho a ser seguido. Mas acho, principalmente, inovação se faz com cultura, constância, a constante insatisfação em como as coisas estão sendo feitas e pessoas, troca de ideias, aproveitar o que os outros, talvez o nosso vizinho esteja fazendo algo que a gente queira fazer de forma muito mais avançada, muito melhor, e nós conseguimos encontrar esse aproveitamento. Claro. Bem, obrigado, Marcos. Nós reunimos, então, essas explanações todas a respeito desta nossa pauta, o InovaGov.SC, mas vamos saber o que pensam quem está nos assistindo, hein? Importante isso, né? Nós deixamos ao longo de todo o programa o telefone do WhatsApp à disposição, está aí ele novamente, nós vamos para o intervalo e ele ainda vai ficar durante o intervalo à disposição de quem quiser nos ligar para cá e fazer sugestões de perguntas. A gente já tem aqui algumas dessas perguntas a serem feitas aos convidados de hoje do nosso programa. É o próximo bloco que vem vindo aí, as perguntas do WhatsApp e as considerações finais de todos que estão por aqui. Muito obrigado, daqui a pouco voltamos, hein? Fique aí.
Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Palavra do Presidente ao vivo. A gente no intervalo comentava aqui, nós estamos já na nossa 45ª edição do programa, né? E todos eles, inclusive, estão lá no canal do YouTube do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. É bom a gente falar disso porque você que está nos assistindo ao vivo, estamos aqui para 111 comarcas, pela intranet do Judiciário Catarinense, mas também ao vivo no canal do YouTube do Tribunal. Isto nos permite ser assistidos por todos, né? Mas se você chegou no programa só agora, ouviu aí 2, 3 blocos só, e quer assistir de novo, nós, tão logo terminemos aqui o ao vivo, o programa fica integralmente à disposição lá no canal do YouTube, aqui no canal do YouTube, para quem não está nos assistindo, né? Todos os demais estão aqui e você pode assistir todos a qualquer hora, de qualquer jeito, integralmente, tá certo? Lembrando sempre que também o nosso programa de hoje, claro que a gente não tem mais como agora trazer pelo WhatsApp as perguntas, né? Porque nós estamos neste bloco, já é o bloco das perguntas. A gente sempre tem também esta participação de quem nos assiste aqui em todos os nossos programas, das pautas que a gente vem trazendo aqui. Bem, chegamos então à pauta das perguntas, né? Sobre a parte das perguntas, sobre o Inova Gov SC para os nossos convidados aqui. Já vou começar com o próprio Marcos aqui. A pergunta que chega aqui, Marcos, é a seguinte: o serviço público é muito regrado. Neste contexto, há espaço para inovação no serviço público? É a pergunta. Olha, Marcelo, com certeza, espaço para inovação sempre tem. Nós estamos trabalhando, nós estamos sempre buscando formas diferentes de prestar o serviço de maneira mais eficiente, com mais eficiência. Qual é o desafio que nós temos? O doutor Ricardo trouxe no início. O serviço público é um ambiente regrado, é um ambiente regulamentado, altamente regulamentado. É claro que isso cria desafios, cria obstáculos, mas nós temos espaço para prestar nossa atividade, prestar os nossos serviços dentro da regulamentação, mas de modo mais eficiente, de modo mais eficaz. Poxa vida, eficiência é princípio constitucional, nós somos obrigados a buscar eficiência e inovação passa por isso. Claro que a regulamentação ela complica um pouco, mas talvez o Jairo e o Guilherme, que são da turma do controle, possam trazer um pouquinho mais de esclarecimento para a gente. Um dos objetivos que a gente tem aqui, um dos objetivos de trabalhar em conjunto é justamente esse, é permitir essa inovação com clareza, né, Sim. Pessoal? Bem, vamos então trazer mais perguntas. Vamos à tela. Aqui no monitor está o Márcio, uma das perguntas é para ele. Lá na Assembleia Legislativa, o cidadão pergunta aqui, quem está nos assistindo: como posso participar dessas iniciativas de inovação na Assembleia Legislativa, Márcio? Marcelo, ótima pergunta. Como eu falei anteriormente, né, o nosso objetivo é que realmente o cidadão consiga participar do processo democrático, né? O seu representante, aquela pessoa quem ele votou, ele tem que se sentir próximo e conseguir cada vez mais participar da dinâmica. E para a Assembleia Legislativa também, inovar é um trabalho de cooperação, ou seja, com todas as instituições em busca do objetivo de nos aproximar de quem representamos. E existem várias maneiras, como eu falei, a pandemia nos causou algumas limitações que estamos andando aí para buscar esse novo normal, que vai trazer novamente, daqui a pouco vamos poder nos encontrar presencialmente, todos, fazer audiências públicas no interior do estado, como a gente sempre fez, né? Estando em câmaras de vereadores, estando em vários locais. Nesse meio tempo, a Assembleia, por exemplo, foi uma das pioneiras em agilizar a participação do cidadão por meio de seu website, através do acompanhamento das matérias e em momentos que ele pode interagir
com a tramitação de processo legislativo, né? Mas isso vai além. A Assembleia lançou também o sistema de deliberação digital, a qual permitiu que os parlamentares circulem pelo Estado e também possam, mesmo assim, conseguir participar das sessões que ocorrem presencialmente. Isso não acontecia antes da pandemia, né? Então a gente precisou acelerar isso e buscou parceria com todos os órgãos que estão aqui, os colegas que estão aqui representando e também fora. Então a rede de inovação foi muito importante para conseguir avançar nessas trocas, nesse compartilhamento de informações que o Marcos, o Jairo, o Guilherme, a Luana reforçaram. O cidadão vai poder cada vez participar mais, né? O deputado Mauro está trazendo mais algumas novidades aí, mas já é possível hoje prefeitos, através de prefeitos, vereadores, o próprio cidadão interagir com a Assembleia através do seu portal, através de ferramentas. Há uma intenção que, à medida que vá avançando a presença, né, do cidadão junto aqui ao Poder Legislativo, que ele tenha um ambiente, um espaço onde que ele possa também cada vez mais interagir com os parlamentares, seja por tecnologia ou seja presencial, né? Então isso é um dos nossos grandes desafios. E a participação social é muito importante, a gente sempre apoia e reforça isso. Ok. Vamos ao Jairo, aqui o Tribunal de Contas. O Jairo é assessor da governança estratégica de tecnologia da informação e é coordenador do projeto Inova Tribunal de Contas, Inova TCE. O Jairo, a pergunta é a seguinte: por que devemos inovar no setor público, em especial no controle externo, Jairo? Boa pergunta, Marcelo. A busca pela inovação constitui um elemento essencial ao funcionamento das instituições públicas ou privadas que precisa atender às expectativas crescentes da sociedade, por produtos, por serviços que atendam às reais necessidades, ou seja, as ações do governo deveriam ter as pessoas como ponto central. Isso é uma questão muito importante. Quando se fala em inovação no serviço público, nós como órgão de controle acabamos adotando aí, para várias ações o Tribunal de Contas da União como uma referência. E o Tribunal de Contas da União, em 2015, ao estabelecer as suas linhas mestras de atuação para as suas ações, o TCU expressou de forma consistente a busca pela inovação, reconhecendo como um elemento essencial para a sobrevivência, não só para as organizações públicas, mas também para o setor público, de modo que é uma abertura e disposição para a busca de constantes ideias disruptivas ou não, para a experimentação, para responsável por novos caminhos. Uhum. Desta maneira, o TCU entende que inovar não seria uma questão de escolha, e sim um dever da entidade, por consequência, uma obrigação para aqueles que o fazem. O Tribunal de Contas e demais instituições responsáveis pelo controle da administração pública no Brasil e no mundo não podem ignorar essa realidade, Marcelo. E se assim o fizesse, estariam condenados à obsolescência ou, pior, né, a triste condição de se tornarem obstáculos para a necessária modernização do Estado. Só complementando a minha fala lá do início, mas eu peço a oportunidade, quando a gente criou a política de inovação aqui no Tribunal, isso ficou vinculado a toda a estrutura, o Comitê de Inovação dentro do Tribunal de Contas ficou vinculado à presidência, porque o presidente entende que a inovação é algo extremamente estratégico. Então, o laboratório, o Comitê de Inovação fica vinculado diretamente à presidência, e porque ele considera isso muito caro e é algo muito importante para o Tribunal. O Tribunal já está desenvolvendo várias ações importantes na área de inovação, como a atuação concomitante, as ações preditivas, né, porque o Tribunal entende que ficar auditando o passado é muito caro, muito
oneroso e demorado. Então, ele está com uma atuação muito forte, uma atuação concomitante, no momento que está acontecendo as coisas, o tribunal está marcando presença também com ações educativas. E agora isso tudo começa a funcionar junto, né? Do Jairo. Aliás, antes de fazer a próxima pergunta, eu quero fazer esse registro aqui. Nós falamos aqui já de mais de 40 edições do nosso programa, né? Nós, neste momento, já que nós estamos falando de um projeto, de uma nova rede de inovação, juntando todos os poderes, eu quero também dizer que nós estamos aqui sendo também, este programa também está sendo transmitido para cada rede daqueles colegas nossos que estão aqui, no Executivo, no Legislativo, no Tribunal de Contas, também no Ministério Público, enfim, estamos também falando para esses servidores, para esses colegas, né, de trabalho, que passam agora a integrar através do Inova.gov.sc esta nova ferramenta colocada à disposição da sociedade. Esta é uma das consequências deste Inova, que vem vindo aí no próximo dia 15 de julho, o lançamento dele. É bom fazer esse registro aqui, que estamos sendo bem assistidos. Aliás, até a Prefeitura de Florianópolis fez contato agora há pouco, querendo também se somar a essa ideia. Enfim, é uma boa notícia esta mesmo, né? Nesta pandemia que é tão séria para todos nós, aí vem um assunto que é bom, né? Bem, vamos à próxima pergunta aqui. A próxima pergunta é para o Marcos, que está conosco aqui no Pleno. Essa atuação em conjunto não afeta a independência das instituições, Marcos? Não, Marcelo, não vejo dessa forma. Pelo contrário, como eu tinha mencionado antes, é claro que nós temos, por conta da estrutura organizacional dos poderes do Estado, separação de poderes, é claro que cada um dos poderes, dos órgãos de controle, tem uma atuação autônoma e independente. Mas uma rede de inovação conjunta que traz a representação de poder, os órgãos de controle para atuarem conjuntamente, pelo contrário, fortalece o Estado como único, o Estado com vistas para o cidadão. Veja, o Jairo acabou de comentar uma iniciativa do Tribunal de Contas muito interessante. Nós estamos habituados a ver a fiscalização, né, Jairo, com o olho pro retrovisor, né, olhando o passado. Poxa, será que não é muito mais fácil nós participarmos dessa apuração em tempo real? Nós não estamos... Isso não implica necessariamente em interferência no poder, mas é apenas um momento em que se realiza uma atividade ordinária de um dos órgãos do controle do Tribunal de Contas, com mais eficiência, com mais agilidade e, consequentemente, com mais precisão. Particularmente, eu vejo dessa forma, vejo como antes de um atentado à independência, à autonomia dos poderes ou dos órgãos de controle, uma junção de esforços em prol do bem comum. Ok. Vamos em frente. Vamos voltar aqui à nossa videoconferência. A Luana, que é do Governo do Estado, ela, na sua explanação, chegou a falar um pouco dos mapeamentos, e a pergunta que vem aqui agora é a seguinte: poderiam dar algum exemplo do case dos desmatamentos feitos? Luana, por favor. Mapeamentos, né? Mapeamentos não, né? Isso, não, mapeamentos, Eu entendi desmatamento. Não. Longe disso. Na verdade, eu queria resgatar um pouco disso, né? Uma das principais atribuições para fazer inovação aberta é por meio de mapeamento exclusivo, né? A gente usa uma metodologia que tem mais do Ministério Público para entender o real problema. Então, antes de eu te dar até alguns exemplos dos mapeamentos que a gente já fez, dizer que esses mapeamentos são extremamente importantes para que a gente entenda o problema e deseconomizar. Você está alimentar com uma meta não contratou nenhuma ainda, precisa secretário, a gente não contratou nenhuma. A gente chegou à conclusão que a gente não precisava contratar uma tecnologia
por meio desse mapeamento, né? Então, às vezes, a gente acha que tem um problema muito grande, quando, na verdade, é uma falta de concentração de pessoas, ou é um clube só que a gente precisa fazer no sistema. Esse entendimento do problema, e que é muito raro ainda no setor público, é que faz toda a diferença antes de a gente contratar alguma coisa, né? No nosso laboratório, a gente tem a oportunidade de testar essas tecnologias, fazer protótipos, que a gente fala, provas de conceito, para entender, de fato, aquela solução que a gente quer contratar, antes de fato contratar. Então, se a gente não contratou ainda, significa que ela não precisava, ou que aquela tecnologia não atendia às nossas demandas. E com isso a gente consegue economizar ou deixar de contratar algo que a gente só vê o problema depois de adquirido, né? Então, isso acho que faz... Ok. Problema no nosso propósito, questionamento. Não, sabe o que é, Luana? Vez por outra, a gente tem algum probleminha de comunicação nesse sistema de videoconferência, né? É o que nós temos, está ocorrendo agora. A sua conexão, na sua explanação, por exemplo, vinha vindo bem, mas agora ela deu uma falhadinha, estava meio complicado de entendimento do seu áudio. A imagem até está boa, o que nos oferece a beleza da Luana, né? Mas a gente estava com dificuldade de entender o que ela estava dizendo, né? Você quer que eu continue falando ou é melhor eu sair e daqui a pouco eu volto na pergunta? Não, acho que não precisa não, mas apesar de toda a dificuldade, eu acho que a gente já entendeu um pouco o que você disse, né? Da importância desses mapeamentos, né? Não sei se você quer finalizar com alguma frase. Eu queria falar um pouco dos exemplos desse mapeamento, né? No caso da Polícia Militar, do IFRED, do exemplo de algum mapeamento, mas eu posso sair e a gente volta depois para que você ilustrar para quem nos assiste, né? Assim consegue identificar esses problemas que a gente mapeou. Vamos fazer o seguinte, então. A relevância dessa questão dos mapeamentos é importante. A nossa produção aqui está dizendo o seguinte: vamos dar uma saidinha contigo, a gente volta, refaz a ligação e vamos ver se você tem melhores condições de falar, para que você volte a terminar esta questão dos mapeamentos e volte a nos explicar um pouquinho melhor sobre esta questão aí, que é importante, né? Quem nos fez a pergunta com certeza quer ouvir uma resposta com um áudio um pouquinho melhor da Luana. A Luana sai um pouquinho, a gente já volta com ela. Enquanto a gente faz isso, a pergunta eu volto com o Jairo aqui, lá do Tribunal de Contas. Ô Jairo, na sua visão, qual o papel do Tribunal de Contas quando se fala em inovação no serviço público? Essa é a pergunta. Bom, Marcelo, eu entendo que quando se fala em inovação no serviço público, o papel do Tribunal de Contas e as instituições de controle de forma geral está baseado em duas dimensões, dois desafios complementares. Um deles, né, deve-se buscar conhecimentos e métodos diferenciados para inovar na gestão interna e, sobretudo, na forma como são realizadas as auditorias, né, as outras ações de controle. Por outro lado, a necessidade de compreender, ver todo esse movimento de inovação acontecendo nos órgãos, né, a fim de subsidiar e avaliar essas ações governamentais, né, e também para, de alguma forma, né, fomentar a inovação, cobrar que os gestores públicos inovem, né. E uma questão bem importante, eu acho que fruto de tudo isso, resgatando uma conversa do procurador-geral Fernando Comim e do presidente Adircélio, é a questão da importância dos órgãos de controle, tá? Não só do Tribunal de Contas, com relação à inovação, principalmente às encomendas tecnológicas. A gente tem todo um arcabouço jurídico, Marcelo. A emenda constitucional 85, lá de 2015, já fala bastante sobre inovação, sobre as competências da União, do Estado, do Distrito Federal, do município, sobre a questão da inovação. A marca, a lei da inovação também, mais recente, o marco, da civil das startups. Então, tem todo um arcabouço jurídico que precisa ser, bem
pensado, estudado para dar segurança jurídica aos órgãos, aos gestores públicos para inovarem, né? Então, é fundamental que os órgãos de controle estudem esse desafio proposto aqui pelo procurador Comim, o procurador-geral da Justiça e o presidente do Tribunal de Contas, o doutor Adircélio, é que o tribunal e os órgãos de controle se esforcem para dar segurança jurídica para que a inovação aconteça. Nós temos tudo, nós temos uma série de legislação, temos um excelente ecossistema, temos pessoas extremamente capazes nos órgãos públicos. Por que a inovação não acontece? Então, a contribuição desses órgãos de controle é fomentar a inovação. Ok. Bom, já estamos de volta com a Luana Beiersdorf, lá do Laboratório de Inovação do Governo do Estado. A Luana precisa ainda dizer, com certeza, alguma coisa sobre o case dos mapeamentos feitos. Ela estava falando, o som estava um pouco ruim. Vamos ver se a gente conseguiu melhorar através da nossa produção aí. Luana, você ainda tem uns 2 minutos, mais ou menos, para trazer de volta esses mapeamentos aí. Bom dia, Marcelo, de volta. Não sei se vocês me escutam melhor agora. Agora perfeito. Que bom. Vamos lá. Então, eu estava na parte de falar um pouco dos exemplos, né, de todos esses mapeamentos. A gente fala mapeamento, desafio. Problema todo mundo tem. Agora, como identificar esses problemas e como, de fato, resolvê-los, né, a gente tem uma metodologia específica. E a primeira instituição que se juntou a nós foi a Polícia Militar. Eles tinham um problema de fazer as ocorrências policiais estar com as mãos livres. Hoje eles usam tablets, né, para fazer essas ocorrências. Que maneira que a gente podia fazer isso georreferenciado, que eles pudessem identificar facilmente as pessoas que passavam, as placas, com comando de voz. Então, a gente foi identificando cada problema desse que eles tinham naquela atuação e chegamos num óculos, no comando de voz que identificava, sabia o ponto de tráfego, o que tinha acontecido, né? E a partir desse problema deles, a gente já conseguiu resolver outros, que aí veio o reconhecimento facial do IPREV, que é o recadastramento dos pensionistas inativos do governo, com a mesma tecnologia, ou seja, a gente mapeou uma vez, com a mesma tecnologia, a gente já pensou outras oportunidades de uso. E essa é que é a diferença dessa integração e dessa conexão. A maneira como a gente vai atuar daqui para frente nesse grupo vai ser de maneira transversal. Aquilo que a gente usa aqui, eu consigo usar no Ministério Público, no Tribunal de Contas, no Tribunal de Justiça, na Alesc, a gente consegue compartilhar não só as tecnologias, mas as dificuldades que a gente teve ao longo desse processo, né? O Jair estava falando do marco legal das startups, a questão do sandbox que existe já que veio nesse marco legal, a gente já fazia sem que existisse essa regulamentação do governo federal. Então, são coisas que a gente pode compartilhar com os demais e, da mesma maneira, a gente precisa de muito auxílio para a regulação de tudo isso. A gente tem um decreto de compra de soluções inovadoras que a gente tem dificuldade ou medo de atuar, né, com as consequências disso no futuro. O gestor tem muito medo de assumir esses riscos, né? O secretário de Tasca é um grande entusiasta e ele é bem destemido, mas tem muitos que ainda têm medo de assinar essa edital, seja lá o que for. E esse nosso compartilhamento com esses cases todos que a gente já tem, acho que faz toda a diferença para a gente já sair, a gente já não está mais no marco zero, né? A gente já está um pouquinho mais à frente, assim, acho que isso que a gente tem muito a contribuir. Tá certo. Tá bom, Luana, obrigado. Realmente, né, cada um está fazendo bem na sua casa, mas vamos então compartilhar, né, esses bem feitos em cada casa, dos poderes que a gente está falando aqui. A última pergunta, eu quero dizer que são muitas as perguntas, mas muitas delas, eu sempre digo isso aqui, às vezes vêm perguntas iguais. Isso é normal que seja assim, né? Então a gente junta as perguntas aqui para não ficar fazendo perguntas iguais. A última pergunta, em virtude do tempo também, né, que é limitado, para o Marcos. Quais os benefícios dessa rede de inovação para a população, Marcos? Bom, Marcelo, rapidamente, até dado o adiantado do tempo, como colocasse, acho que a Luana acabou de dar um exemplo perfeito do benefício para a população. A primeira importância de mapear problemas, identificar problemas que podem ser comuns, desenvolver uma solução para um problema, para uma situação que pode ser aproveitada para uma infinidade de outras áreas.
Veja, a Luana trouxe um aspecto que serviu para a Polícia Militar, que em seguida passou para o IPREV e que talvez nós possamos utilizar para o acesso a todos os prédios públicos, ou seja, potencialmente aproveita a todo o Estado. Então, é evidente que, de novo, todos nós prestamos serviços em cada um dos nossos setores, dentro dos nossos muros. E cada um desses serviços é correlacionado são relacionados uns com os outros. Consequentemente, a solução de ganho de eficiência num serviço vai implicar em outro dos outros poderes, dos órgãos de controle, e nós vamos ganhar em eficiência, não tem a menor dúvida. Bem, foram estas as perguntas. Repetindo, muitas delas chegaram aqui, perguntas muito parecidas, muito iguais, né? Até se sobrepondo. Então a gente juntou e fizemos boas perguntas, acho que tivemos um bom aproveitamento. Muito obrigado a você aí que usou o nosso sistema de WhatsApp para poder fazer as suas perguntas e participar desse programa tão importante, que vai ser feito o lançamento dia 15. Nós vamos falar ainda disso. Bem, vamos fazer então uma passada geral nos nossos convidados, as considerações finais, como a gente chama. Vamos começar pelo Márcio, representante do Laboratório de Inovação da Assembleia Legislativa, o Márcio Welter, que pode nos falar aqui. Márcio, a palavra é sua. Marcelo. É um alô final, vamos dizer assim, Márcio. Exatamente, só temos a agradecer realmente, né, uma iniciativa louvável aí do TJ nos convidar para participar desse evento bem grandioso, bem bacana, que a gente vai distribuir para nossos contatos, nossas redes. Então, agradeço a todos, convido a todos sempre para nos acompanhar nas nossas redes sociais também, a todo cidadão, e qualquer contato, estamos à disposição. Ok, muito obrigado, Márcio, que nos falou aqui da Assembleia, do nosso lado aqui, né? Mas estamos na videoconferência aqui. A Luana Baiersdorf, que é lá da inovação, do Laboratório de Inovação do Governo do Estado, também conosco aqui. Luana, por favor, suas considerações finais aí. Obrigada, Marcelo. Eu queria agradecer, né, a oportunidade de a gente falar um pouco, não só da nossa rede que está surgindo, mas também do nosso trabalho, de me colocar à disposição, o Governo do Estado. O NIDOS está sempre aberto, o NIDOS fica lá na Caixa, na SC, do lado do Centro Administrativo de Governo. A sala, eu digo que a sala não é minha, não é da nossa secretaria, é do Estado. Então, todos aqueles que querem compartilhar aquele ambiente e entender um pouco como a gente trabalha, a sala está sempre aberta. Como o Márcio bem falou, acompanhe as nossas redes sociais, né? NIDOS Lab é o nosso laboratório, e por lá vocês têm acesso a toda a nossa rede, site, LinkedIn, Spotify, o que vocês acharem interessante. Mais uma vez, muito obrigada pelo convite e agradecer aos meus parceiros aqui hoje. Tá certo. Curiosidade, essas medalhas aí atrás de vocês já são do InovaGov SC? Não, essas são de triatlon ou de corrida. Opa, então valem tanto quanto, né? Então tá, vamos trazer o Jairo. O Jairo Ezin, ele é assessor de governança estratégica, de tecnologia, de informação e comunicação, e é o coordenador do projeto Inova TCE, Tribunal de Contas. E aí, Jairo? Bom, Marcelo, obrigado pela oportunidade. Gostaria também de reforçar o convite para o dia 15 e a vocês acompanharem o lançamento dessa rede InovaGov e falar para vocês que a inovação, né, principalmente nossos servidores públicos, que cabe a nós assim, proporcionar serviços modernos, eficazes, de qualidade compatível com as demandas da sociedade, que estão em constante evolução e cada vez mais, de certa forma, mais informada e mais exigente. Marcelo, eu gostaria de terminar só com uma frase para reflexão do ex-presidente Barack Obama, que também foi um inovador, criou um comitê de inovação dentro da Casa Branca. Ele disse o seguinte: a mudança não acontecerá se esperarmos por outra pessoa ou se esperarmos por algum outro momento. Nós somos as pessoas pelas quais estávamos esperando, nós somos a mudança que buscamos. Bom dia a todos e muito obrigado aí, Marcelo. Legal a frase, a boa lembrança do presidente Obama. Vamos então trazer o Guilherme Zatter, ele é o coordenador do Núcleo de Inovação do Centro de Apoio Operacional Técnico do Ministério Público. E, então, Guilherme, por favor, ele também é promotor de justiça e participou com a gente aqui. Sua consideração final, Guilherme. Bom, Marcelo e Marcos, nossos anfitriões, mais uma vez, muito obrigado aos parceiros, é uma satisfação
estar aqui representando o Ministério Público em nome do nosso Procurador-Geral. Nós temos o nosso laboratório de inovação, o Impulso Lab, que tem como lema fazer diferente para fazer melhor, e eu imagino que essa rede nasce com outro lema também, que é fazermos juntos para fazermos mais, né? Então é isso que o Ministério Público espera e aguarda. Convidar todos para prestigiar também as nossas redes sociais, como os colegas já fizeram, e principalmente o evento do dia 15, em que a gente poderá contar um pouco mais de detalhes do que o InovaGov.SC vai trazer para todos que estão aqui na sociedade catarinense. Obrigado mais uma vez. Ok, muito obrigado, Guilherme, que nos falou lá do Ministério Público de Santa Catarina. Bem, estamos também devendo o Marcos aqui, o Marcos, dessa consideração final que pode nos fazer, o Marcos Leon Bianchi, é assessor da presidência aqui do Poder Judiciário Catarinense e é o coordenador do nosso Judilab. Marcos, por favor. Obrigado, Marcelo. Quero principalmente agradecer os nossos colegas hoje, os companheiros de caminhada do InovaGov, o Jairo, a Luana, o Guilherme, o Márcio, pela disponibilidade, pelo tempo de vocês de estarem aqui, conversar com a gente, muito aqui dentro do nosso mundinho aqui, Poder Judiciário, apesar de a gente tá passando para todas as outras redes. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade, pela experiência de trabalhar com vocês. Eu não sou eu sou entusiasta de inovação, mas eu acho que eu sou um péssimo inovador. Então, estar em contato com todos eles é um aprendizado diário. Assim como é lá no Judilab. Talvez eu seja o coordenador do Judilab porque eu sou mais desavergonhado e gosto de vir falar, mas o Rigueto, o Kleber, o Cristiano, o Hernani, a Mônica, o Ramon, os nossos companheiros lá do Judilab são muito mais loucos, muito mais sabidos de inovação do que eu. Então, eu gostaria de chamar todos de novo a entrar no site do Judilab, se ambientar com o Judilab, principalmente o pessoal aqui do Judiciário, porque, de novo, como todos de uma certa forma já falaram, inovação se faz com pessoas e por nós. Cada um de nós tem que ser provocado a inovar, tentar criar dentro de si a cultura da inovação. E assim nós vamos aos pouquinhos, individualmente, criando um conjunto, juntos para fazer melhor. Tá certo. Nota 10 da inovação, você mostrou isso aqui junto com os nossos convidados aqui, nada disso. É um bom programa que fizemos, com certeza abrimos uns caminhos, né, para que todos participem deste projeto, desta ideia de juntar forças nesta nova rede de inovação do setor público, juntando todos os poderes. No dia 15 de julho será o lançamento. E todas as redes de executivo, judiciário, legislativo, o Tribunal de Contas, o Ministério Público do Estado, todos os canais que todos têm na internet de transmissão, eles farão a transmissão ao vivo deste lançamento. Quero agradecer também, 15 de julho, hein? Quero agradecer também a todos os colegas e servidores, assessores de imprensa, de cada um desses órgãos que resolveram colocar no ar o nosso programa fazendo esta divulgação. É muito importante isso, né, que todos nos assistam. E bom também lembrar que nós estamos ao vivo, mas se você perdeu um pedaço do programa, quer assistir, quer divulgar, quer passar o link desse programa para outras pessoas, isso também é possível. Agora, terminando o ao vivo aqui, nós já estamos lá no canal do YouTube para ser assistidos a qualquer tempo por qualquer pessoa. Estamos no YouTube, então estamos no mundo, né? E além da intranet para 111 comarcas. Muito obrigado a todos. Bem, o nosso programa, como sempre, é feito através dos assessores de imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, do Núcleo Institucional de Comunicação do Judiciário de Santa Catarina. Quero agradecer a todos os meus colegas também que também participam deste programa na produção, nas ideias, enfim, que nós colocamos aqui. Agradecimentos, como sempre, da Diretoria de Infraestrutura do Tribunal de Justiça e dos profissionais da Qualities. Sem eles, nós não conseguiríamos fazer este programa. Está aí a qualidade do programa através das mãos desses profissionais. Muito obrigado a todos. Nós voltamos numa próxima oportunidade com um bom assunto. Até lá.